Olá, sejam bem-vindas a mais um programa do Amazing Cast, o podcast especial para você, mulher, que através da palavra de Deus quer ser uma mulher surpreendente e transformar não só a sua família, mas toda a sociedade que você vive. E hoje nós temos uma convidada muito especial. É uma honra gigante poder ter aqui comigo a Mônica. A Mônica é uma amiga querida, nós estávamos agora há pouco conversando que nós já nos conhecemos há 18 anos, eu estava grávida da Mari, né, Sim, Mônica? foi numa conferência Numa missionária. conferência missionária. E assim, Mônica sempre foi um grande exemplo para mim de missões. E o Senhor nos deu o privilégio de, no ano passado, estarmos juntas na África. E eu estava até compartilhando agora há pouco que a minha vida missionária, ela tem um antes e um depois da Mônica. Né, Mônica? Porque eu Ah, achava que eu era missionária até meu poder Deus. conhecer o seu chamado e ver tudo que você tem trabalhado para o Senhor. Mônica, seja bem-vinda à nossa Amazing Cast. Obrigada. Desde já nós queremos agradecer, né, pela oportunidade que esse podcast tem nos oferecido, né, para poder compartilhar um pouquinho do nosso chamado, né, de tudo que Deus tem feito no meio do nosso povo. E acredito que vai ser de grande bênção para todas aquelas irmãs, para todos Amém. aqueles que têm nos assistido. Amém. E você que está nos assistindo desde já, eu quero te desafiar a não parar de assistir esse podcast só porque você ouviu falar que é um papo entre duas missionárias. Porque o que nós vamos falar aqui, né, Mônica, é um Uhum. papo sobre os desafios da vida da mulher no desenvolver da sua vida espiritual e cumprir o seu chamado. E muitas das vezes, quando a gente ouve falar sobre missões, a gente de cara já trava a conversa que fala assim: ah, mas eu não tenho esse chamado, né, essa vocação Uhum. de ir embora para um campo missionário. Mas muita coisa com que a Mônica vai compartilhar aqui são passos de fé, de transformação das mãos, do cuidado do Senhor, né, Mônica? Amém. É isso Então, mesmo. fique conosco até o fim, porque eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar muito no seu coração com esse podcast. Mônica, a primeira coisa que eu queria que você compartilhasse um pouquinho conosco é sobre o seu momento de conversão, né? O seu testemunho de conversão. Eu sei que Sim. você não foi uma pessoa que nasceu em um berço cristão, né? O Senhor teve um momento de resgate da sua vida, né? Uhum. E como você pode compartilhar um pouquinho desse momento conosco? Sim. Bem, toda a minha família, né? Minha mãe, a minha avó, né? Mãe da minha mãe, sempre a única religião que ela nos ensinaram foi o kardecismo, né? Uhum, Então a gente tinha como crença e dedicação a Allan Kardec. uhum, E a minha mãe, quando casou, ela casou no centro espírita. uhum, Então, quando eu já estava para começar a desenvolver a mediunidade, que eu estava entrando, né? Fiz a matrícula para entrar numa escola espírita, o Senhor me alcançou, uhum, né? E aí eu já estava com 20 anos, passei por uma situação muito difícil em minha vida. E foi nesse período que Deus se revelou a mim de forma extraordinária, uhum, né? O amor, a bondade do Senhor, trazendo a minha a minha miserabilidade, né? O quanto pecador eu era e carecia, e sou até hoje, né? uhum, Mas que naquele momento eu carecia do perdão do Senhor, né? E da sua vida em mim. Então, foi a partir daquele momento, em 2000, foi no ano de 2000, que eu me rendi ao Senhor. E quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe que agora eu ia ser crente, né, que eu não ia mais ser espírita, para ela foi um grande choque, né? Ela não imagina. imaginava. Aí ela pediu para eu ir embora de casa, né? E eu fui morar na casa de uma amiga por 2 semanas. E aí ela depois foi atrás de mim, foi me buscar e falou: Filha, eu não posso fazer isso com você. E aí eu voltei para casa, né? Uhum, Voltei a morar com ela. Só que eu tinha grandes conflitos com a minha mãe, né? Porque a gente está naquele primeiro amor, né? E quer que todos ao nosso redor desfrute também desse primeiro amor com Deus. Então era um momento onde havia muito conflito entre nós, mas o Senhor pouco a pouco foi me ensinando que era para eu me calar, que era só para eu orar, né, interceder pela vida dela,
que ela era carente das minhas orações. E até hoje eu intercedo pela vida da minha mãe, né? E o meu pai, eu sei que ele já partiu, né? Mas ele partiu com o Senhor. Teve um culto que foi feito na nossa casa e ele entregou a vida, né, para o Senhor. Já avançado no Alzheimer, mas ele confessou com os lábios que ele queria entregar a vida a Olha Deus. só. E hoje eu intercedo ainda pela minha mãe, né? E muitas pessoas me questionam, falam, mas como você vai para o campo missionário tão longe, sendo que a sua família ainda não aceitou a Cristo, né? Mas eu sei que o Senhor tem cuidado da minha família, né? Enquanto eu tô lá, do outro lado do oceano, em África, eu sei que Deus está cuidando dos meus. E sempre quando eu retorno, né, é uma alegria muito grande de estar com a minha mãe. A gente não tem outro lugar para ficar, a não ser a casa da minha mãe. É o momento em que a gente está com ela, que a gente está orando, está contando a ela os milagres, as bênçãos, né? E isso eu acredito que vai chegar um dia em que ela vai decidir realmente por Cristo, né? E vai reconhecer que ela necessita da boa mão do Senhor sobre a vida dela. E você, nesse momento de conversão seu, teria um momento exato qual você realmente percebeu, assim, o chamar do Senhor pelo seu nome, né? Como foi esse seu momento de conversão? Bem, em 2005 foi quando a nossa igreja começou realmente a se envolver com missões de uma forma mais dinâmica, né? Porque antes a gente só tinha alguns cultos esporádicos de missões, mas em 2005 foi o ano em que Deus preparou para o nosso pastor estar em África. E quando ele voltou incendiando a igreja, né? E nós fomos incendiados. E eu lembro que num culto, onde ele foi trazer todo o relatório, né, da viagem, ele pregou e eu dizia só no meu pensamento, Senhor, eis-me aqui, E você tinha envia-me a quanto mim. tempo de convertida com isso? 5 anos. 5 anos, novinha na fé também, 5 anos, praticamente, né? é. Mas já tinha me batizado, né? Já fazia parte do corpo de Cristo, estava no ministério de louvor da igreja. Não tenho dom nenhum para cantar. Era o que precisava no momento. É. Inclusive, né, no momento do louvor, o irmão ele diminuiu meu microfone para eu não Olha desafinar, isso. né? Então, eu não tinha dom nenhum, mas naquele culto, o pastor trouxe todo o relatório da viagem e eu dizia no meu pensamento, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí eu falei para Deus que eu queria servir em missões, mas eu queria ter uma profissão na área da saúde para que eu pudesse também trazer a ação social, né? Porque a gente sabe que no campo missionário são muitas necessidades de um povo. Sim. E eu sempre fui muito inclinada para a área da saúde. E foi aí que eu fiz o meu curso, né, de técnico de enfermagem. Eu tive a possibilidade de fazer a graduação em enfermagem, mas eu não quis, eu quis fazer o técnico, porque o técnico iria me dar toda a possibilidade de fazer qualquer tipo de curativo, de atendimento, né? Então, aí eu fiz o técnico de enfermagem e eu terminei o técnico em 2010. Eu terminei em 2010, quando foi... Não, eu terminei em 2009. 2010 eu comecei a trabalhar como cuidadora, né, em casa. Mas quando foi 2011, eu recebi um convite da diretora da nossa missão, Ana Maria Costa. Ela esteve na casa do pastor João Carlos, e o pastor João Carlos comentou com ela desse meu desejo de fazer o seminário para poder servir ao Senhor. E aí, então, ela me chamou para a gente conversar. E numa conversa na casa do pastor João, ela falou, Mônica, a missão vai te ajudar com uma bolsa integral para você fazer o seminário. Até então você não era ligada à mídia ainda, Nada, nada. nada. Aí foi onde eu fiz o seminário, 3 anos eu estava trabalhando. E aí eu pedi, fui conversar com o meu chefe, ele falou assim, Mônica, mas por que você quer ir para tão longe, sendo que aqui tem vários lugares que precisa de missionário? Eu falei assim, Deus quem colocou no meu coração, que o meu chamado é para trabalhar na África. Eu falei para ele, eu não sei em que povo, mas eu sei que vai ser na África.
Aí ele falou assim, então eu quero também te abençoar. Ele falou, não vou deixar você pedir a conta, eu vou te mandar embora. E aí ele me mandou embora, aí eu recebi todos os meus direitos, e aí eu fui para o seminário, em 2011. Eu cheguei em janeiro de 2011 no seminário. Quando foi 2013, eu já estava para concluir o seminário. Aí o pastor João Carlos falou com a Ana Maria que ele queria me levar numa viagem de curto prazo para eu conhecer o campo. E aí nós fomos nessa viagem de 2013, passamos lá 2 semanas. E a princípio eu queria trabalhar com o povo Biafada, Sim. que é um povo também islâmico, né, da Guiné-Bissau, que está localizado no sul do país. Mas é interessante que quando eu cheguei lá, o meu coração se fechou, sabe? Parece que não batia, não entrosava. E aí nós fomos visitar todos os projetos até que nós chegamos no projeto Soniquê. E lá parecia que eu já estava em casa. Aí eu já comecei a atender na farmácia, não ouvia a língua, mas sabia ler, né? As receitas eram em português. Então aí eu já vendia os medicamentos, fiz alguns atendimentos em 1 semana. E aí quando foi para eu vir embora, a missionária que trabalhava ali, ela falou, Mônica, se Deus colocar no seu coração para vir trabalhar com a gente, eu te dou casa, comida e roupa lavada. Que proposta! Aí eu falei, é uma boa proposta, né? E aí eu voltei para casa, aí terminei meu TCC, né? E aí eu fui fazer linguística, porque eu sei que é um país, né, de várias línguas e eu precisaria da linguística para poder falar a língua do povo. Aí eu fiz 1 ano de missão além, foi 2014. Só que nesse período eu fiquei em conflito, né? Porque o pastor João Carlos queria que eu ia para Beafada, mas Deus estava me Colocando direcionando o para coração em Soniquê. Soniquês. E aí um dia teve uma conferência na nossa igreja e aí a Ana Maria estava, eu chamei ela, expliquei para ela, falei, Ana, eu não sei como eu vou dizer isso ao meu pastor, porque o pastor está crendo que eu vou para Beafada. Aí ela falou assim, vamos chamar ele aqui. Aí chamamos o pastor João, a pastora Adriana, e quando eles entraram na sala, ele falou, nossa, a Mônica vai desistir do chamado, quer ver? A Mônica vai desistir. E aí eu contei a ele, falei, pastor, eu não sinto que é o Biafada, eu sinto que é o Soniquê. Ele falou, Mô, fique em paz, foi por isso que nós fizemos essa viagem, que era para você realmente sentir o campo, nós estamos com você. E aí é muito precioso você ter o apoio do seu pastor, você ter o apoio da sua igreja, né? E aí só fui deslanchando. Aí eu terminei, né, a linguística em 2014 e quando foi maio de 2015, a gente estava atravessando o oceano. No dia 21 de maio foi meu aniversário, o pastor João estava comigo, porque ele disse que quando eu fosse para o campo, Sim. ele iria me levar, né? Então a promessa tinha que ser cumprida e eu fiz Aham. questão de cobrar. E aí ele foi lá, me deu parabéns. Eu cheguei lá no dia 22 de maio Olha, e estou lá até hoje, de 2015. E 2015. quantos anos você tinha nessa época, Mônica? Nessa época, 2015, eu sou de 80, estava com 35 anos. 35 anos. Solteira ou casada? Solteira, Então você né? foi sozinha para um campo missionário. E quando a gente Sozinha. fala, o Senhor me deu o privilégio, eu não quis falar muito no começo, porque eu queria que aos poucos vocês fossem conhecendo a história da Mônica, né? Mas a Mônica, ela é uma convidada muito especial, porque foi na casa dela que eu pude passar junto com a minha filha e mais uma equipe, inclusive esse pastor que ela está citando aqui, que é o pastor dela, o pastor João, que é um amigo querido. Nós passamos ali quase, acho que 1 semana na Uma sua semana. casa, ao todo da viagem deu quase 20 dias de viagem, né? E conhecendo essas duas regiões que você falou, né? Nós fomos tanto para o Soniquê quanto para os Pro Biafadas, Biafada. né? E realmente foi algo que impactou muito o meu coração. Agora, uma coisa é a gente estar chegando num campo desse já sabendo o que se espera, com uma família, uma estrutura por trás, né? Você foi sozinha, Sozinha. começando a vida Com a ali. cara e com a coragem, né? E a boa mão do Senhor. Na verdade, eu já não tinha mais o pensamento de me casar, né? Porque eu já estava com 35 anos. E eu tinha feito uma oração e tinha dito ao Senhor, eu falei, Deus, se o Senhor tem um esposo para mim, abra os meus olhos para que eu possa ver, né? Porque às vezes a gente está buscando tão longe e às vezes está tão perto. Sim.
Aí eu falei, mas se o Senhor não tiver, que a minha satisfação esteja em servir o Senhor. E aí eu descansei, até que apareceu o Kissima, né? Olha aí. Já não tinha mais esperança, já estava com 35 anos, conheci ele quando eu já estava com 39, não, 38, Olha né? só. Então já fazia 5 anos quase que eu estava na Guiné, quando eu conheci ele. E ele Então, é de lá. ele é guineense, ele é da etnia Felupe, que fica no norte do país, né? Ele saiu também da aldeia dele para Aham. ser missionário numa aldeia onde ele não conhece, né? Ele, quer dizer, não Não conhecia. conhecia. É. E aí foi nessa transição dele indo de uma aldeia para outra que vocês se conheceram. Na verdade, foi um ano, foi 2018. Deus nos surpreende, né? A gente vive umas coisas e depois a gente fala, meu Deus, como que Deus é bom. Mas naquele ano eu reclamei muito com Deus, porque já era o terceiro ano que eu estava recebendo equipes, terceiro anos consecutivos. E eu fiquei brava, eu falei, poxa, mas tem tanto missionário, por que que só eu? Por que que só eu? Mas foi justo nesse ano que Deus concedeu essa bênção de conhecer a Kissima, né? Nós recebemos a equipe e aí nós fomos para o povo Felupe, e de Felupe a gente ia para Cobiana e de Cobiana para Sonique, que a gente sempre faz essa rotatividade Sim. nos projetos para que a equipe possa conhecer todos os projetos da missão, né, em Guiné-Bissau. E aí nós saímos de Bissau e fomos para Felupe. Aí chegando lá, o Kissima já estava como missionário, ele tinha acabado de se formar também, ele fez enfermagem, fez a graduação e ele estava servindo lá na igreja de Suzana, né? E aí ali com a equipe tudo, a gente passou alguns dias junto e ele depois no final, quando a equipe já estava retornando para Bissau para voltar para o Brasil, ele pediu para conversar comigo. Aí eu falei assim, tudo bem, vamos conversar. E aí nós fomos e conversamos e ele perguntou se eu queria namorar com ele. Aí eu disse que não. Na cara, assim. Eu falei, não. E aí ele falou assim, então vamos assumir um compromisso de oração? Aí eu falei, não, porque quando você assume um compromisso de oração é como você já tivesse comprometido, Aham. né, no contexto africano. Aí eu falei, não. Aí ele falou, então eu posso pegar o seu número de telefone? Ele não tinha nem seu nome de telefone, já queria. Não, é. Aí eu falei assim, pode pegar. E aí eu dei o meu número de telefone para ele e aí ele começou a me ligar. E nós conversamos de muitas coisas, porque para o africano, filhos é muito importante, né? Mas eu já estava numa idade mais avançada, né, Sim. para casar e gerar filhos, e ele também. Então a gente conversou de muitas coisas durante uns 5 ou 6 meses. E ele sempre me perguntando: e aí, agora você namora comigo? E eu dizia: não. E aí, e nesse período eu fui investigar quem era a Kissima, porque eu não conhecia, eu não sabia quem ele era dentro da igreja, no meio da comunidade, né? Se ele tinha algum filho perdido lá em Guiné-Bissau. Então aí eu fui perguntar para várias pessoas, inclusive um missionário, o nome dele é Tim Bachman, ele é brasileiro, ele foi missionário entre o povo Felupe e ele foi o discipulador de Kissima. Olha aí. E aí, quando eu perguntei para ele, ele falou, nossa, o Kissima é o menino de ouro. Aí eu falei, Deus, então se ele é de ouro, né, tá valendo a pena o investimento. E aí, então, foi quando eu decidi a dar ele a resposta de que sim. E aí, então, nós começamos a namorar. Quando foi 2020, nós casamos, né? Na minha oração, eu dizia a Deus, se o Senhor tem um esposo, então prepare para que logo eu case, porque eu não tenho tempo de namorar Sim, 2, 3 anos, né? E assim o Senhor fez. E aí nós casamos em 2020 e ele saiu então do campo que ele estava servindo no norte do país e foi servir no leste, que é onde a gente mora hoje. Meu esposo estava lá no seu casamento, né? Tava lá, o pastor Bruno tava lá. Foi uma Que bênção. delícia, que bom. E, Mônica, assim, nesse percurso, eu acredito que os desafios foram muitos, né? De pouquinho em pouquinho, eu quero que quem está nos assistindo tenha um quadro maior, né? Do que
realmente isso, porque uma coisa é a gente comentar, né? Eu fui para a África, né? Agora, quando você se depara com as situações reais, você entende que, como diz o carioca, é um buraco muito mais profundo, né? Sim, bem mais. Até uma das coisas que, quando eu estava lá, me perguntava toda hora era, Deus, como essas pessoas foram encontrar esse povoado aqui? Porque nós saímos da capital, né? E chegamos... Bom, vamos começar. Primeiro que Guiné é o 12º país mais pobre, não é? Que nós É o temos. 17º, Décimo parece. sétimo país mais pobre. Então, é um lugar Isso, extremamente carente, né? carente. Quando a gente chegou do aeroporto em diante, a gente Já vai deu para percebendo toda a perceber. situação, né? Não é... É quando a gente fala sobre... Eu mesmo, que fui criada no Rio de Janeiro, nós temos muito contextos que são bem próximos ao que a gente viu ali, a capital de Guiné e tudo mais, mas uma coisa que eu sempre falava assim, a diferença é que uma pessoa que mora numa comunidade do Rio, ela desceu ali, a comunidade que ela vive, ela tá já na beira da praia, com shoppings, né, com lojas e tudo mais. Em Guiné você não tem para onde ir, a começar por aí, né? Não tem estrutura, né? Eu vi você precisando ir a mercado, não tem mercado, era banca, né? Próximo onde você mora, tem um mercado na capital, É, né, que nós somos com você. Então, assim, eu tô tentando trazer um pouquinho essa realidade para que quem tá nos assistindo possa realmente entender o que que é você ter deixado a sua casa. Para quem tá começando agora, a Mônica, ela é de Campinas, São Paulo, né, um lugar todo estruturado, ficou aqui até os 35 anos de idade, né, Mônica? sim. E daqui foi para lá, literalmente no mato, porque nós andamos, acho que foi 6 horas até chegar próximo, e de repente o carro empicou para dentro do mato. Saiu da cidade, E né? começou a andar no meio das árvores ali, naquela trilha toda. Eu lembro que era bem noite já, quando a gente estava chegando, né? E eu fiquei, gente, a gente realmente está no meio do nada, né? E o Senhor pegou e tocou no coração de uma pessoa para olhar para aquele povo que você estava me contando agora há pouco, que lá naquela sua aldeia tem 800 pessoas, Sim, praticamente 100% muçulmana, né? toda Toda moça. muçulmana. Uhum. Só tirando a sua casa É, ali, é, todo mundo muçulmano, sim, né? é. Nós vimos bem esse contexto. Então, o Senhor olhou para esses 800 ali que estavam precisando realmente do encontro com Cristo. E você tá lá quanto tempo no total? 10 anos. 10 anos no total, trabalhando com esse povo, né? Isso. E, Mônica, eu sei que os desafios são gigantescos, né? Mas de cara, ao você chegar lá, né, sozinha, solteira, ainda não tinha o Kissma na história, né, e tudo mais. Quais foram os primeiros desafios e como foi, assim, a questão do seu emocional, da sua estrutura? Porque, olha, eu sempre falo assim, quando alguém me pergunta como foi seu tempo de África, por isso que eu falo que eu tenho um antes e um depois da Mônica, que eu falo assim, olha, você tem que me perguntar foi a maior dificuldade física, emocional e espiritual. Porque em cada uma dessas a gente encontra. Sim. E eu confesso pra você que uma das coisas que me chocou muito foi a falta da cor. Não é? Porque você tá andando na rua, apesar das roupas serem coloridas e tudo mais, mas as casas são todas marrom, por conta da O terra e tudo, mato né? é todo verde. O mato, aquele, quando tem, né? Porque senão é só aquilo tudo Só é. sequinho, né? É aquela lama o tempo inteiro, né? Não tem, praticamente não tem asfalto, né? A maioria dos lugares não tem Não asfalto. Então, para onde você olha, você vê só um marrom, né? As casas não têm cor, elas são, né, bem destruídas, né? Então, aquela parte ali no emocional, para mim, foi uma coisa que me abalou, por incrível que pareça, né? Não foi a comida, que por sinal é deliciosa. Eu e a Mari sempre falam que a gente morre de saudade do pão de lá. É, o kuduro. O kuduro, que é feito na casa da Mônica, né? A Mônica tem lá um o forno. forno que faz um pão maravilhoso. Então, fome nós não passamos, né? Mas assim, não foi comida, não teve, assim, as necessidades físicas em si, que talvez as pessoas mais tenham medo, não me abalou pessoalmente. O que me abalou foi essa questão de você ver, assim, que parece que não tem uma vida em si, né? E isso mexeu um pouco com o meu emocional, né? Então, assim, olha que eu fiquei um tempo insignificante, né? Perto de tudo que você vive ali, né? Então, qual foi, assim, os primeiros baques emocionais que você teve? Quais foram as primeiras dificuldades? Olha, eu acho que a primeira e maior de todas foi estar longe da família e da igreja, né? Os 6 primeiros meses eu só chorava. Eu falava, Deus, o que é que eu tô fazendo nesse lugar?
mas eu já estava lá, não tinha como ir embora, né? E também eu sentia muita falta da igreja, porque por mais que nós fôssemos a igreja, era um outro ritmo as músicas, Uhum. né, os louvores, Literalmente, né? literalmente. Os instrumentos são totalmente diferentes, a língua, né? Como eu sentia falta do louvor em português, né? Olha só. E eu sempre digo isso porque até quando nós vamos receber hóspede, né? Que a gente já tá lá, Uhum. mesmo agora, depois de 10 anos, que vocês chegam, vocês estão tudo cheiroso, né? A roupa cheirando amaciante do Brasil, o perfume Olha só. brasileiro. E Uhum. isso traz um conforto tão grande pra Sim. gente, né? Mas eu acho que o maior desafio que eu tive foi ficar longe da igreja e longe da minha família, né? Uhum. Mas, e também algo que eu senti muito é porque na nossa igreja, sempre depois do culto, nós saíamos para comer. Uhum. Uhum. A E aí, comunhão, né? no Isso. domingo, quando acabava o culto, tinha que voltar Uhum. para casa, Uhum. né? E tinha que arrumar um jeito de comer ali. Então, mesmo não querendo cozinhar, você tem que cozinhar. E isso é até hoje, né? A gente não tem Uhum. como sair da igreja e falar, ah, vamos ali comer um lanche ou vamos ali no restaurante. Lá não tem É, isso, né? Então, eu sinto muito essa falta, mas eu acredito também que foi nesse período que eu comecei a desenvolver a depressão, sim. né? Como eu te disse, já faz 2 anos que eu tô tratando. Eu não sabia que eu estava com a depressão. O quadro que o médico me passou já era um quadro avançado, né? A Uhum. depressão crônica. Mas, para a glória de Deus, né? Hoje eu me sinto muito melhor. Eu faço ainda uso de medicamento, mas já comecei o desmame, né? Que o psiquiatra havia dito que o período de 2 anos talvez seria um período bom para poder me ajudar. Uhum. Porque há 2 anos atrás, quando eu tive aqui no Brasil, que eu passei 1 ano e 4 meses aqui, eu tentei até o suicídio, né? Uhum. E aí foi nesse período que eu percebi realmente que eu não estava bem. E foi aí que nós começamos a buscar ajuda para poder me tratar, né? Uhum. Então, nós somos pessoas comuns, né? Sim. Como qualquer outra mulher que tem as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, né? E aí também eu desenvolvi a fibromialgia. O meu psiquiatra estava até dizendo que no contexto missionário é muito comum essa doença em Sim. missionárias, né? Mas a Uhum. gente entende que é a pressão do campo, né? O estresse, então todas essas coisas. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem. O Senhor tem cuidado, não tem deixado faltar nada, né? Então, assim, mesmo nas questões emocionais, então a minha pastora tem me ajudado muito, né? A Uhum. pastora Adriana, e Deus ministrou agora no último congresso que eu tive da Pamela Arumá, acho que é o nome dela. E aí, sobre o desmame, né, do medicamento, porque eu sei que é o Senhor é a nossa satisfação, o Senhor é o nosso tudo, né? Então a gente precisa realmente buscar essa cura em Deus, né? E eu tenho buscado isso no Senhor. E uma coisa que me chama muita atenção nesse momento de testemunho da sua vida, Mônica, é porque assim, quando a gente fala sobre o campo missionário, sobre o missionário estar vivendo aquilo ali, né, nós entendemos todas as dificuldades que se enfrenta, mas muitas das vezes a gente não consegue enxergar a humanidade do missionário, Sim, né? Então, até me emocionou quando você falou, né, do momento que a gente chega lá com cheirinho de amaciante de roupa, né? Porque, assim, é uma coisa tão pequena pra gente, é, né? Então, não, eu nunca imaginava que isso fosse algo que, né, que fosse tocar, né, uma situação, assim, de conforto e tudo, né? Se eu soubesse, tinha levado litros, por sinal. Mas, assim, ao mesmo tempo, você passou pelo tempo de tribulação, né? Você uhum, andou por uhum. ele, né? Sim, E sim, por um período grande, né? Então, sim, veio a depressão de uma forma tão intensa ao ponto de abalar o seu emocional para você pensar em cometer um suicídio, sim, sim. né? Mas você não olhou para trás, Graças a Deus. né? Você não olhou para trás. Então, a parte humana, ela não é
aniquilada, o que nos faz sempre chamar atenção para cada uma de nós mulheres que estamos dentro da nossa casa, talvez não num campo de tempo integral, mas estamos vivendo ali o nosso chamado local, né, no cuidado da nossa casa, no serviço da nossa igreja local, no trabalho qual o Senhor coloca na nossa mão, mas por tão pouco a gente pensa em olhar para trás, né, Mônica? A gente pensa em desistir, né? E muitas das vezes a questão é entender que mesmo com as dificuldades eu vou continuar, né? Tem um versículo para mim que faz parte da mala que eu carrego dentro daquilo que o Senhor faz de ministério, que é aquele que fala, né, que o soldado que se alistou para a boa guerra, ele não tem o direito de olhar para trás. De olhar para trás, é isso. Né? E querendo ou não, talvez muitas de vocês que estão nos ouvindo, né, não tenham se alistado para um campo de batalha como o da Mônica. Mas você, só o fato de crer no Senhor Jesus e ter Ele como Senhor da sua vida, você faz parte de um contexto de uma batalha. Uma batalha. 24 horas, né? Faz parte de algo que você vai estar lutando pelas vidas que estão na sua volta, pelo aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. E você não pode olhar para trás. Não tem espaço para desistir, né, Mônica? Não tem. O Senhor não nos deixa, né? É maravilhoso. Sempre, em todo esse período, eu nunca pensei em desistir. Né? Eu sempre disse, Alquíssima, que enquanto Deus nos der saúde, né, e nós conseguirmos tratar da nossa saúde em Guiné-Bissau, nós estaremos lá, né? Porque a nossa vida parece que não tem sentido fora de lá. É difícil transmitir isso, né? Porque a pessoa que não vive nesse contexto, talvez ela não consiga entender, né? Mas a nossa vida não faz sentido lá se é a não sua for... casa agora, né, isso, Mônica? Eu lembro que eu te perguntei, eu falei pra você, né? Eu falei, e aí, você pensa em voltar? Como é que é? Você falou pra mim, "Não, aqui é minha casa", né? Então, assim como a gente sempre fala, é muito bom ir, muito bom voltar, né? Então, assim, agora no seu coração já tem esse sentimento de que lá é o seu lugar, né? Isso. E aí também é interessante porque a nossa rotina é muito puxada de trabalho, a gente acorda cedo e vai dormir tarde, mas a gente sente falta, né, dessa rotina, a gente sente falta dessa toda hora, a gente batendo na porta, pedindo uma coisa, pedindo outra, a gente sente muita falta. Que eu vou dar uma pausa aqui. Foi outra coisa que pra mim foi assim, eu falei, não, é outra coisa que eu comentei com você lá, eu falei, olha, estrutura emocional para isso é realmente também um milagre do Senhor, né? Porque a cultura deles o tempo inteiro tá batendo na porta e falando com você, te chamando para alguma coisa, né? E muitas das vezes a gente tava quietinha, às vezes no momento ali, nossa, e eles chegam, como é que eles chamam na porta? Concom. Concom. É o jeito que eles chamam, né? Concom. Como não tem a madeira para bater, né? Aí eles fazem concom. Mas isso é o tempo inteiro, né, Mônica? Eles te chamando inteiro. o tempo inteiro. Então, assim, a casa da Mônica é um terreno da missão, tem a escola, tem a farmácia e um pouco mais pra frente a sua casa. Então, eles circulam ali o tempo inteiro. O tempo e todo. te chamando pra tudo. Pra tudo. Não só a mim, mas aqui em cima também. Sim. Por causa da farmácia, né? É o tempo todo, gente indo na farmácia, então o tempo todo. E pra gente é uma coisa extremamente diferente, porque a gente, né, ainda mais aqui, que São Paulo, o povo não é tão europeu, cada um fechado dentro da sua estrutura, né, põe os seus limites e tudo. E isso também foi um grande desafio para mim quando eu cheguei lá. No começo, só de ouvir eles arrastando o pé até a minha porta, arrepiava, sabe? Eu falava, meu Deus, lá vem alguém. E aí, quando eles falavam concom, parece que os meus nervos ficavam aflorados, porque, pensa, a gente saía de casa cedo para trabalhar aqui no Brasil, ia para a escola, chegava perto de meia-noite, aí dormia no outro dia a mesma rotina. Então, não tinha essa coisa, né, de sentar, de conversar, de perguntar como que tá, como que vai, até as cabras, né, a gente pergunta como que vai as cabras, as vacas, as galinhas, né, que é a tal da mantenha. Mantenha. Isso, Exatamente. então a gente não tinha esse hábito, eu, né, Explica no um pouquinho a caso. mantenha, a gente teve que fazer a mantenha lá. A mantenha é quando você encontra com uma pessoa e aí você pergunta como ela tá, como tá os filhos, como tá o trabalho, como que tá a plantação de amendoim, de milho. Faz parte da etiqueta deles, né? Tem que ter essa Faz comunicação. parte. Então, mesmo que eles passavam e não me viam do lado de fora, eles iam até a casa para falar mantenha. E no começo,
olha, meus nervos ficavam à flor da pele. Mas agora eu já Ai, olha acostumei, só. né? Quando Mas nós é chegamos difícil. de viagem, né, a gente teve que ir de casa em casa. E nesse momento até não pude fazer parte do processo, porque eu já estava meio mal, né? Eu É, estava passando é. mal, não consegui ir. Mas as meninas, elas, né, a equipe toda, eles Uhum, foram visitar todas as casas da aldeia para fazer mantenha. E todas elas tinham que isso. entrar e fazer todo esse processo, perguntar como é que estava a família, conhecer a casa. As mulheres levavam para conhecer os cômodos da casa. Sim. E daí eu fiquei admirada de ver como nós temos da cultura africana no nosso dia a dia. Né? Uhum, Porque você visita uma casa de um europeu, de um americano, ele nunca vai te levar para conhecer os cômodos da casa, uhum. né? Mas aqui no Brasil, agora até que diminuiu, mas antigamente a gente fazia muito isso, né? Ah, É, chega aqui, eu vou te mostrar minha casa, é, né? E aham. vem disso, né? Vem Vem disso, deles, é. né? Olha que E é demais. até interessante, porque se eu não faço isso, é como se eu não recebesse eles bem, né? Olha aí. Então, quando eles vão na minha casa, eu tenho que entrar em cada cômodo, falar, ó, aqui é o quarto da minha sobrinha, aqui é o banheiro, para mostrar toda a casa. Olha isso. E que mais uma vez eu não consigo deixar de ver até isso uma forma de exercer a missão em si, né? Uhum, uhum, É você matar o seu próprio eu a serviço de algo maior para o reino, porque não é nosso isso, até uhum. muito cansativo, né? Como você estava falando, eu vi isso, para mim seria muito cansativo. Por mais que, olha, eu sou carioca, sou sanguínea, adoro a casa cheia, né? Mas tem um limite, né? É. A gente vai ficando velho e esse limite vai aumentando cada vez mais, É, mas né? aí chega Mas também um mesmo momento, assim, chega um momento do dia que aí às vezes eu já não tô aguentando mais, aí eu peço a Kiss, me fala, não, por favor, não deixa ninguém vir até em casa, né, para não ser muito. Aí ele fala, tá bom, porque realmente nos cansa, né? Não é é, cultural nosso. mas é uma forma de sacrifício em missões, Uhum, isso, uhum, né? Algo uhum, realmente que você doa, né? E que a gente pode pensar mil coisas, mas muitas das vezes a gente não tem a dimensão de pequenos detalhes como esse, né? Como essa transição cultural, né? Esse uhum, aculturar, né? Esse entender a cultura do próximo e ir além daquilo que é a nossa força, né? O quanto isso também é uma parte do trabalho missionário. E que, mais uma vez, eu não posso deixar de trazer para as mulheres que estão nos assistindo que quantas vezes, né, nós deixamos de sacrificar quem nós somos, ou a nossa família, os nossos desejos ao serviço do reino. Né? uhum, Nós vivemos uma sim, sociedade o qual é tudo muito olhando para dentro do seu umbigo, seu conforto, né? Então, se o culto demora um pouco mais, eu já reclamo, né? é, Hoje eu sou extremamente contra aquela visão moderna de que hoje eu não vou na igreja porque vou adorar a Deus prestando meu culto, meu serviço de qualidade à minha família. E a pessoa, me desculpe se você pensa assim, né? Mas essa é a minha posição, né? uhum, Mas você tem 7 dias da semana, você com a tem sua 24 família, horas. Né? E não é possível, você viu seu jogo de futebol, você mexeu no Instagram, você fez N atividades, mas o horário do culto é o horário de fazer o seu tempo de qualidade com a família, é. né? Ent- Infelizmente, isso tem ocorrido muito, né? Uhum, A gente até assusta cada vez que a gente vem no Brasil o quão a igreja está diferente, aham. né? Porque para a gente o culto em Guiné-Bissau às vezes é 2 horas e meia, 3 horas, né? Olha Tem só. pessoas que caminham 7 km, 14 para ir para a igreja, né? Em certas regiões do país. E aí a gente chega aqui, vê toda a comodidade, né? Ar-condicionado, é, data show, né, que passa lá as músicas, todo tipo de instrumento e ainda assim as igrejas vazias, né? Assim, entre aspas, Exato, tem exato. pra gente tem sido um susto. Olhar cada vez mais para aquilo que me satisfaz, né? Esses É. dias eu conversando com uma pessoa, ela falou assim que ela ia mudar de igreja porque a igreja não estava mais servindo lanche infantil na hora do cultinho infantil, não estava mais servindo um lanche de qualidade. Só que quando a gente fala isso para uma pessoa que a refeição principal dela está ali dentro da igreja, a gente até compreende, mas não, era uma pessoa extremamente bem-sucedida, que acabava o culto, ela sempre ia comer fora, mas ela ia mudar de igreja por conta do lanchinho que era servido na igreja dela.
né? Ou seja, Só mais uma desculpa, né? o conforto, o meu bem-estar, o meu ego, né? Aquilo que me sacia, né? Até mesmo em situações, eu não diminuo a dor, né? Daquilo que muitas das vezes a gente vive Uhum. dentro da cidade, vive dentro da nossa casa, com toda a estrutura. Existe, sim, suas crises, suas dificuldades, né? Cada um de nós vive uma realidade diferente. Não podemos julgar também tamanho de dores, né? Sim, sim. Mas que nós precisamos realmente começar a analisar até que ponto nós estamos ofertando, fazendo ofertas, né, ao Senhor com o nosso coração nesse tipo de situação, né? Assim como fala lá em Romanos, né, prestar cultos racionais, né? São atitudes racionais, o qual eu mato a minha vontade, são Uhum, sacrifícios uhum. racionais, né? É, E a gente precisa lembrar que ó, o sacrifício de amor racional que foi feito, né, eu sempre falo, foi Isaac quando deitou na pedra para ser sacrificado, e Jesus Cristo por obediência, e Jesus Cristo por amor. E nós temos que realmente sacrificar a nossa vida por amor e e obediência a Deus o tempo obediência. inteiro, né? Sim, E falta um pouco essa delicadeza, muitas das vezes, do nosso é, coração, né? De é verdade. observar isso, né? E Mônica, nesses 10 anos, assim, teve algum momento em que ou seja por adaptação cultural no seu casamento, ou por algum sonho que você gostaria de realizar, ou por alguma dificuldade que você estava enfrentando, você falou assim, não, agora aqui chegou no meu limite, né? Nesse momento aqui, agora daqui por diante, eu não quero mais andar. E você tenha visto ali algum milagre, uma provisão do Senhor naquele momento, um testemunho, assim, de você ver realmente a mão do Senhor chegar materialmente, não digo materialmente somente financeiramente, mas digo Uhum, assim, você vê aquela mão real do Senhor vindo ao seu alcance. sim. Foi justamente nessa época, né, que eu tentei o suicídio. Quando a gente não tá bem, a gente não consegue fazer o próximo feliz, né? E eu estava casada apenas há 3 anos. E a minha vida era um inferno com o Kissama, né? Então, assim, para mim, tudo que ele fazia era ruim, né? E eu reclamava muito. E quando foi que nós viemos agora, né, há 2 anos atrás, que eu estava nesse auge da depressão, ele pensou até no divórcio, né? Porque a gente não sabia que eu estava assim, Uhum, né? Então, ele achava que era a minha personalidade, que eu era assim, uhum, né? Então, quando nós descobrimos essa doença, que eu comecei a tratar, a fazer o uso, ele falou: querida, você é outra pessoa, né? Então, ali eu vi a mão do Senhor, porque uhum, ia ser mais um casamento frustrado, né? uhum, E mais uma família desfeita, né? E talvez até um ministério uhum. também desfeito, porque eu não sei Sim, se eu ia ter, né, estrutura emocional para retornar para o campo. sim. Mas Deus foi misericordioso com a gente e nos alcançou assim de forma gloriosa, sabe? E eu Uhum. só tenho a louvar a Deus. Deus foi muito bom com a gente nesse sentido. Glória a Deus. E isso, realmente, tudo isso buscando em direção do Senhor, né? Sim, Buscando ali sim, como você poderia agir em cada uma dessas situações, né? sim. Teve resistência de você procurar ajuda médica, Mônica, no seu coração? Teve, porque na verdade a gente tem esse peso, né? Onde já se viu uma missionária, Uhum. né, ter que consultar com um psiquiatra. A gente tem muito esse Muita resistência. preconceito, Sim. né? De, poxa, eu sou crente, eu sirvo a Deus e tenho que consultar com um psiquiatra. Psiquiatra é coisa de doido, né? Uhum. Então no começo foi muito difícil para mim, mas o Kissima falou: não, psiquiatra não é coisa de doido. Psiquiatra é coisa de quem está com problema emocional e você precisa tratar, Uhum. né? Mas primeiro eu fui com a psicóloga porque eu não Uhum. quis ir direto com o Uhum. psiquiatra. E depois que eu passei, aí ela falou: olha, Mônica, a sua situação você já está com o nível, acho que 4 do burnout. Ela falou: você precisa passar com o psiquiatra, só o psicólogo não vai dar conta, você precisa fazer uso de medicamento. Aí eu Uhum. falei com ela que eu não me sentia bem, e ela foi trabalhando todas essas questões. Ela falou: Mônica, isso é uma besteira, isso é algo que o próprio inimigo coloca na nossa mente, que é para nos desestruturar, nos deixar ainda mais doente, né? É comum e realmente, para mim foi depois que eu comecei a tratar com ele, inclusive ele é cristão, ele Uhum. também trata muitos outros missionários, inclusive missionários em Guiné-Bissau, Sim. então foi muito tranquilo.
Porque realmente a gente tem essa. Eu perguntei isso porque nós temos, né, essa resistência, principalmente no mundo espiritual, né, de entender que, calma aí, agora a coisa é clínica, né, e Sim, eu tenho que me render a isso. A gente fica ainda isso. muito resistente porque o Senhor vai agir, porque não é. Não, a gente leva tudo muito pro espiritual, Uhum, né, só que a nossa mente, ela faz parte do corpo físico e ela sim. também adoece, né? Uhum. E é muito difícil, principalmente quem está no campo ou quem está em ministério, a gente se vê nesse lugar, né? Porque parece que a gente está assinando uma carta de fracasso, né? De fracasso, exato. Né? Onde já se viu, né? A pessoa que prega de Jesus está consultando com um psiquiatra. É, exatamente, exatamente. E Mas nós entender esse somos lugar, falhos, né? né? Uhum, Necessitamos da cura e ele, o psiquiatra, é talvez a solução, né? sim. Para receitar um medicamento que vai fazer bem. Mônica, assim, nós estamos aí caminhando, né, para o desfecho. Você que começou a nos ouvir agora, eu quero te convidar a voltar desde o começo desse podcast. Você está ouvindo falar sobre missões, mas não esqueça que aqui nós não estamos tratando simplesmente da Mônica missionária, mas da Mônica mulher, né, que está aqui Também tem com os todas as desafios, suas, os né? seus desafios, as suas lutas, os medos, né? E com certeza o Senhor tem muito para falar na sua vida com esse podcast todo. Então, divulgue, passe para suas amigas, compartilhe esse podcast, porque o que nós queremos aqui é que, em primeiro lugar, você entenda que, apesar dos desafios, o Senhor te chama. Seja para onde Verdade. você está, né? Seja o que Ele tem na sua mão. O Senhor te chama. Nesse momento que você está ouvindo agora, pare para ouvir o que é que tem queimado no seu coração. Mônica, eu tenho certeza que quando você pensou de ir para Guiné-Bissau, não foi algo assim que você viu um monte de anjos descendo do céu, entregando para você o nome de um país. Não, não Você foi assim, simplesmente não. ouviu a voz do Senhor no seu coração. Simplesmente me dispus, né? Eu disse ao Senhor, eis-me aqui, me capacita, me prepara e eu quero ir, E né? eu quero voltar uma primeira parte que a gente estava conversando, quando você falou que você fazia parte do louvor sem ter o talento, né? O ponto do mestre da mesa de som ir lá baixar o som. Abaixar meu microfone, foi. E isso para mim é tremendo, porque hoje a gente está vendo a sua caminhada abençoada lá na África, né? E a gente se Uhum, orgulha tanto de tudo que o Senhor fez na sua vida, mas você se dispôs aqui, no momento de carência, para algo tão pequeno, né? uhum. Uma igreja provavelmente pequena, um Pequena, começo de um ministério, sim. sem talentos, sem ferramentas, né? E você se Uhum. dispôs disso daqui para hoje, o Senhor está te levando para algo maior, né? Amém. Então, o primeiro chamado, o primeiro desafio que eu quero fazer ao seu coração hoje é que você olhe na sua volta, onde é que há portas para você servir, independente, né? Se você tem tempo, se você tem talento, se você se sente qualificado ou não, né? O meu esposo, ele fala muito isso, que o grito de chamado dele foi quando ele se converteu, e ele lê na Bíblia que tudo que vier à sua mão, faça de todo o coração, né? Uhum. E aí ele fala que ele não tinha vontade de trabalhar com criança, mas o que precisava na igreja era de músicos para tocar para criança. E Ó. aí ele começou a ir tocar violão para criança. E aí depois foi vindo, e o Bruno, ele era muito tímido, né? Não Uhum. parece, mas o Bruno era muito tímido. E eu fui e fiz um convite na igreja para treinar uma equipe para fazer teatro, para a gente ir para uma viagem missionária. Nós éramos dois meninos, ele tinha na média de uns 16 e eu na média de 19, porque eu sou mais velha que o Bruno, né? Uhum. Entre os 18 e 19 anos. E aí eu fiz esse convite e o Bruno veio para fazer o teatro, morrendo de vergonha e de medo, mas ele tinha se disposto a fazer aquilo que fosse necessário fazer Glória no a trabalho do Deus. Senhor, né? E é exatamente essa postura que você teve. Então, eu quero deixar aí um desafio ao seu coração de estar olhando à volta e Uhum. entendendo aonde é que está precisando de você agora. Uhum. Tem muitos lugares que precisam da gente, Tem né, muito. Mônica? E o Senhor sempre nos chama, né, para Uhum, poder fazer parte da obra dele. Independente se é dentro da igreja, projetos sociais, né, uhum. organizações, o Senhor nos chama para ser luz, né, aonde nós formos. E vocês ouviram a Mônica falar, né, da vontade que ela tinha de, no final do culto lá na África, poder sair e ter um momento de comunhão. Eu lembro que quando eu vim do Rio pra cá, né, que a missão transferiu a gente pra cá, eu sentava no shopping, ficava sozinha no shopping porque eu não conhecia ninguém, só pra ouvir barulho de pessoas falando. Tá vendo? Olha só, então já deixa aqui uma porta para algo tão pequeno. Convide alguém para tomar um café.
né? Convide Isso. alguém para um tempo de comunhão. Muitas das vezes, abre a sua casa. Nós não fazemos mais isso muito hoje em dia, né? É Nossas casas estão verdade. cada vez mais fechadas. Abre a sua casa para comer uma pizza, para comer um cachorro quente, que seja pão com manteiga. Quantas vezes a gente chamava o pessoal, os jovens da igreja recém-casado, para ir comer pão amassado com alho no forno, que era o que dava. Mas a gente Aham. estava na mesa, Era né? comunhão, Era né? comunhão. E muitas das vezes, se você tem um café quente, um pão com manteiga, você já pode estar servindo ao Senhor e Uhum. aquecendo muitos corações, né? Fazendo uma ligação, mandando uma mensagem. Quantas coisas, né? Você pode estar servindo um pouco mais na sua igreja local, servindo um pouco mais na sua comunidade, no Sim. seu prédio, né? Olhando as necessidades em volta. Eu lembro que uma vez eu estava num lugar e eu saí, eu dei de cara com uma faxineira que ela estava limpando o chão daquele. Eu não lembro se era um restaurante, uma lanchonete. E aí eu voltei, né? E eu segurei no braço dela. Eu falei: Eu posso te falar uma coisa com todo respeito? Você é muito linda. Porque a mulher era linda mesmo. Era uma senhora linda. Eu falei: Você é muito linda. Sua beleza me chamou sua atenção. E Olha ela só. começou a chorar, né? Mas porque realmente ela brilhou pra mim, aquela mulher, né? E aquela palavra ali eu vi que foi realmente o Senhor falando com ela, né? Então, às vezes, a gente precisa ser sensível até com as pessoas que estão passando à nossa volta Sim. e a gente nem tá vendo, né? Hoje em dia a gente não tem o costume nem de falar, né? Mais bom Uhum, dia, boa tarde ou obrigada, né? exato. É, Então, servir com o que tiver, da forma que tiver, mesmo que não tenha, como você falou, né? Mesmo quando não tem. E mesmo aí, não de tem. pouquinho em pouquinho, o Senhor vai direcionando, né, Mônica, até chegar ao Sim, lugar certo, graças a Deus. né? E para a gente finalizar, nós estamos encerrando o nosso tempo aqui, mas eu não quero deixar uma oportunidade para você trazer uma palavra para as mulheres que nos escutam, uma palavra de incentivo, de desafio, aquilo que o Senhor ministrar no seu coração. Amém. Bem, eu sei que hoje em dia é muito difícil, né, para nós mulheres sermos esposa, né, mãe e servas do Senhor, né, e às vezes ainda, né, empresária, aquelas que trabalham fora, mas o que eu queria dizer é que você é importante, né, para o reino de Deus e a sua vida com Deus é importante para sua família, então busque cada dia mais o Senhor, se fortaleça cada dia mais, né, na pregação da palavra de Deus, na leitura bíblica e sirva ao Senhor com toda alegria no coração, né, que nós possamos ter esse desejo, né, almejar servir ao Senhor com alegria, porque aí o fardo é leve, né? Se a gente faz por obrigação, se torna pesado, mas quando a gente faz por amor, com alegria, se torna leve. Eu aprendi isso e tem sido maravilhoso. Então, eu queria te encorajar, né? Você mulher que está nos assistindo, e também te convidar, né, para conhecer Guiné-Bissau, Olha aí. né? Eu quero voltar. Servir a Deus lá também, né? Nós temos várias frentes de trabalho, temos uma escola com quase 300 alunos, temos uma farmácia, se você é da área da saúde, médico, dentista, né? Qualquer área específica, a gente também recebe. Nós temos também o evangelismo, né? Tanto criativo, a equipe da pastora Camila, juntamente com os jovens, fizeram um trabalho esplêndido, né? Porque nunca. Posso falar isso? Pode. Nunca, né? Nós estamos nesse projeto, no meio desse povo há 28 anos, já se passaram várias famílias missionárias, mas nunca na história desse povo foi feito um evangelismo dentro da aldeia. Era sempre ali no nosso terreno ou então na escola, né? E essa vez que a pastora Camila foi, junto com a equipe, o evangelismo aconteceu dentro da aldeia. E isso foi um impacto muito grande, Sim. né? Então, assim, nós louvamos muito a Deus. Então, se você tem aí o chamado evangelístico, né, para pregar para as crianças, você é bem-vindo. A gente gosta de receber os brasileiros cheirando amaciante, perfume. Então, você é bem-vindo. Você não vai passar tanto calor quanto a Leve, Camila. leve amaciante de presente, né, Mônica? Não, leve ventiladorzinho também. Ela é um ventiladorzinho, né?
Mas agora a gente delícia. está trocando aí as placas, vai ter ventilador, então Olha você aí. pode ir lá. Vai lá também para ministrar para as mulheres, Isso. né? A pastora Camila fez um trabalho lindo com as mulheres, servindo a elas, né, com a limpeza do rosto, a limpeza dos pés, né, das mãos, dando a elas presente, e elas amaram. Foi impactante aquele dia, né? A gente levou daqui do Brasil para nós algo tão simples, né, Mônica? Uhum, Mas nós levamos aqui do Brasil um creme para elas passarem no rosto, que era uma máscara de argila. E levamos, sabe aquelas bolsinhas que a gente coloca na mão, aqueles saquinhos que a gente coloca na mão que tem creme, pra gente fazer a nossa cutícula, né? No salão aqui no Brasil a gente usa uhum, pra isso, né? Pra uhum, colocar, pra amolecer a cutícula. sim, E como lá a gente sabia que não ia ter muita estrutura pra poder ter lugar pra lavar a mão e tudo mais, aquilo ali seria fácil de tirar, né? Então nós levamos isso. aqueles saquinhos e a Mônica juntou elas tudo na frente da casa da Mônica. E ali a gente reuniu elas e fez a massagem, né, nas mãos dela, passamos cremes e foi muito interessante porque elas chegaram, né, com a burca, como a gente falou no começo, a aldeia 100% muçulmana, né, então elas chegaram algumas Uhum, com burca, né, só de olho de fora, ou sim, todas elas com a cabeça coberta e tudo, né, e a uhum, Mônica falou, olha, se você se sente confortável, não fica por opção, né, você pode tirar e a gente vai passar a máscara. E no começo a gente percebeu que algumas estavam bem resistentes, né? resistente, é. E aí depois, quando uma foi vendo a outra, e tudo de pouquinho em pouquinho, todas elas foram tirando a A burca, né? boca, E deixou ali a gente fazer. E nós fizemos um evangelismo, a Mônica traduzindo o tempo inteiro, porque elas falam a língua da tribo que é o e o soniquê. soniquê, né? E É. falam crioulo, né? É, na verdade, Guiné-Bissau tem 37 etnias, Olha né? só. E cada uma delas tem a sua própria língua. Uhum. Então, o Soniquê, ele fala Soniquê. O Kissima é Felupe, então ele fala Felupe, mas a língua que une todas essas etnias é o crioulo, Crioulo. né? Então, todos falam também o crioulo. Uhum. Então, a gente se comunica com a aldeia através do crioulo. Do crioulo. E ali a Mônica ela foi traduzindo e nós fizemos um evangelismo que tem um pote com a água limpa, né? Que Uhum. simboliza a forma qual Deus os criou e conforme a vida vai passando, aquela água vai escurecendo. E aí, até o momento em que a gente tem um encontro com Cristo, né? E aí o encontro com Cristo limpa aquilo ali, faz a gente voltar a ser aquela imagem que o Senhor nos criou. E é uma mensagem rápida, mas bem poderosa, né, para todas as Impactante. idades, né? Só que quando eu falo sobre esse momento da limpeza da água, eu pego uma cruz. E ali naquela hora foi bem forte, né? Porque na hora que eu levantei a cruz, muitas delas viraram o rosto, né? Porque elas não Uhum. queriam olhar para a cruz, porque a cruz é a imagem do Cristo, né? Isso, Que eles têm essa dificuldade de entender, né, a figura isso, de Cristo, né, isso. Mônica? Como é que eles entendem a figura de Cristo? Na Como verdade, no entendimento islâmico, né, eles entendem que para Jesus ser filho de Deus, Maria teria que ter tido relação sexual com Deus, né? Uhum, Eles não conseguem crer na divindade de sim. Jesus. Então, eles têm Jesus como um profeta, né? Uhum. Então, para eles é muito difícil crer em Jesus como Senhor e Salvador e sendo Deus, né, o Deus Trino. E eles têm outro Salvador, né? Eles têm outra forma de chegarem Isso, a ao céu. Deus. Como eles enxergam esse processo As deles chegarem mulheres, ao céu, isso. as mulheres no nosso povo, as mulheres elas só herdam a glória através do esposo. Se ela foi uma boa mãe de filhos, uma boa dona de casa, que cozinhava bem para o esposo, que tratava bem o esposo, né? Então aí ela vai herdar a glória. Então quando ela morre, eles colocam, né, o corpo na frente da mesquita, Uhum. e aí lá então a pessoa vai falar: olha, ela fez isso, ela fez isso, ela Ela é fez isso. julgada por homens pelos seus bens Isso, pelos seus feitos, né? Pelos seus bem feitos, feitos. é. E aí então, naquele momento, é quem que vai falar, né? Se ela vai para o céu ou não. Isso, e aí até para pregar o evangelho é difícil, porque elas não conseguem crer, né, nesse amor de um Deus que mandou seu único filho para morrer, né, pelos nossos pecados e ressuscitar no terceiro dia. Para elas isso é inconcebível, né, Uhum. porque elas não recebem esse amor. Não.
Então é difícil até para compreender esse amor. E até as crianças, lá não é uma cultura muito carinhosa. Então, quando eu cheguei lá, que eu comecei a abraçar as crianças, eles corriam com medo, né? Eles não sabiam o que era o abraço. Mas hoje não, hoje eles já são mais carinhosos, tudo, mas não é nenhuma cultura de muito relacionamento afetivo, né? Mas é difícil até por esse fato deles não terem essa afetividade, né? Não conseguem compreender o amor de Deus. E eu lembro que você comentou comigo que os milagres, eles chamam muito atenção, porque querendo ou não, eles são muçulmanos, mas tem um lado muito grande Sincretista. de sincretismo todo da religião negra, né, do afro, né, daquela Isso. parte toda da questão Da da feitiçaria. feitiçaria e tudo mais, né? E eu Uhum. lembro que nesse momento que eu estava falando com elas, né, que eu vi a resistência dela em relação à cruz e tudo, eu testemunhei um momento de cura, o qual eu fui curada de uma doença bem séria que eu tinha no fígado, né? E Sim. aí, ali naquele momento que eu falei da cura, eu vi que tudo foi diferente, Fez né? Elas sentido, né? olharam, né? Elas até teve algumas que aplaudiram, né? Quando eu falei Uhum. e tudo mais, porque ali eu falei uma linguagem que elas entendiam mais, Isso, né? isso. E é por isso que a gente sempre ora, né? A gente ora pedindo a Deus um milagre, né? Uhum, Para que não fique dúvida no coração. sim. Há a necessidade deles verem com os olhos, né? Isso. A questão ali, né? Do milagre, é. É. E uma outra situação que me marcou muito foi a questão das bonecas, né? Das crianças, né? Nós levamos mais de 200 bonecas É, missionecas, né? Que eram aquelas bonecas de pano que tem o plano da salvação nas roupinhas, né? isso. E o nosso grupo eu fazia o evangelismo e mostrava a roupinha ali, né? E contava o plano da salvação, né? E aí o que que aconteceu, Mônica? Aí, quando as crianças chegaram em casa, né, que elas foram contar para os pais, aí o professor, né, o nosso líder lá espiritual, ele queimou todas as missionecas, né? Mandou as crianças colocarem numa roda e Queimou ateou as fogo, bonecas. né, em todas as bonecas. E a gente viu que as crianças vieram depois falar com a gente bem doídas, né? Elas ficaram É, sentidas porque talvez para fosse elas não era o era primeiro nada. brinquedo que elas Isso, tinham, né? isso. E aí muitas delas queriam outras, né? Mas a gente não tinha outras É, para dar. é. Mas é assim, É um desafio sempre, infelizmente. né? É um É, desafio. Então, é. realmente o desafio emocional, o desafio de vida. Eu lembro que nesse momento, nesse dia que que teve as bonecas queimadas e tudo, né? A Mari estava dormindo numa outra casa e eu passei a noite inteira orando. Eu falei assim, ó, guarda ela ali, né? Que eles não venham querer colocar fogo na casa, né? Fazer alguma coisa, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que é essa a É, realidade que você enfrenta o tempo inteiro, é. né? Eu sei que para eles é muito na troca, né? Eles te protegem ali dentro porque você tem a farmácia e tem a escola, Uhum, né? uhum. Então a misericórdia do Senhor está em primeiro lugar, né? Os guardas Sim, ali do Senhor estão em primeiro lugar, mas há essa questão de troca com eles, né? Mas a isso, gente não sabe até quando eles vão tolerar essa questão, né, Mônica? isso. Pode ser que tenha um momento que você tem que enfrentar uma situação, como vocês já compartilharam Uhum, de algumas histórias, né? Que sim, é um pouco mais dura essa amizade com eles ali, né? isso. E outra situação que me marcou muito foi de uma conhecida da Mônica, que já tá caminhando com a Mônica praticamente nos 10 anos, né, Mônica? E no final a gente ouviu da boca dela, ela falou exatamente assim, que ela acreditava em tudo que a gente falou, né? Que ela orava para o nosso Deus, mas ela não podia confessar isso publicamente, porque senão ela Uhum, ia ser perseguida. uhum. Então, toda vez que ela tinha que ir para a mesquita, ela fazia a oração dela para o nosso Deus. Isso, Mas as pessoas estavam pensando que ela estava orando para o Deus deles lá, né? isso, E essa é uma realidade de muitos ali, né? Tem que viver isso. esse peso da religião, né? Isso, porque a partir do momento que se tornar um cristão confesso, aí provavelmente vai perder a família, né, o nome, né, e vai ser expulso da aldeia. Então, provavelmente isso vai acontecer. Mas a gente espera por esse dia. Amém. A Em gente nome de espera, Jesus. porque a candeia não pode ficar iluminada embaixo da mesa, né? Exatamente. Então,
Tremendo isso. Mônica, que alegria enorme te receber aqui. Imagina. Vocês viram que eu comecei a encerrar o podcast e voltei nos testemunhos, né? Porque realmente são muitos. A gente teria isso, eu estou falando do pouco tempo que eu tive lá, mas a Mônica teria muitos mais, né? Mônica está aqui no Brasil, está voltando agora já em menos de uma semana. Uma semana. Uma semana. Uma semana está voltando. Não tem data para voltar para o Brasil. Daqui 2 anos. Daqui 2 anos volta para o Brasil. Se você quer conhecer mais o trabalho da Mônica, entre em contato conosco. Você pode entrar no meu Instagram. Infelizmente, por conta de tudo que você está ouvindo aqui, nós não podemos marcar a Mônica nesse podcast, não podemos divulgar abertamente as informações delas, mas eu posso divulgar a minha, né? Então, entre em contato comigo, entre em contato com o nosso escritório do Be Amazing. Se você um dia quiser ser uma bênção na vida da Mônica, né? Eu vi com meus olhos e a gente conhece há mais de 20 anos, eu sei o quanto que é tudo muito bem investido, muito bem feito, né? Há várias necessidades na escola, né? Esses dias a gente estava levantando uma oferta para poder fazer os quadros das crianças para você poder passar atividade. Isso. As crianças estudam numa sala de aula. E eu me sinto muito à vontade de falar isso aqui com vocês, porque a Mônica não pediu. Ela nem sabe disso. Né? Mas elas estudam em sala de aula, o qual não tem ventilação, com uma telha de ferro, né? Aquilo ali esquenta. Zinco, né? Zinco, fica aquele forno para as crianças ali embaixo, né? E a gente estava contando agora pro Rony aqui que chega a dar 52 graus. É muita coisa, né? Eu não aguentei, né? É muita coisa. Então, as crianças ali estudando precisa de placa solar, né? A gente precisa colocar placa solar porque não tem energia. Então, geladeira volta e meia da pau, né, Mônica? Quantas vezes eu vi a Mônica desesperada para poder suprir a energia da geladeira para não perder o alimento que ela estava guardando ali pra gente, né? Então, não tem ventilação. Então, tem ventilador, a gente deita com o ventilador 2 horas no máximo, perde energia, você passa o resto da noite inteira. Questão de comunicação, porque, como eu falei, ela realmente está no meio de uma aldeia do mato. No meio do mato. Né? Então, assim, são muitos desafios. Você quer compartilhar mais algum desafio com a Mônica? Eu quero abrir isso de coração aqui. Eu sei que não é combinado, não fica acanhada, Tá, joia. né? Mas eu quero que você tenha esse espaço. Tá bom. Então, nós temos na faixa de 280 alunos, né? E como você disse, a gente tem algumas limitações na escola. E agora, o nosso ano letivo lá, ele inicia em outubro e finaliza em julho. Então, nós finalizamos agora e vamos iniciar um novo ano em outubro. E a gente está trabalhando com o apadrinhamento dos nossos alunos. Esse apadrinhamento vai ser para poder suprir uniforme, medicamento, porque muitas das vezes nós conseguimos realizar a consulta, mas nós não conseguimos dar o medicamento para os alunos, porque a farmácia ela é autossustentável, então a gente não tem nenhum lucro pela farmácia, o preço que a gente compra no medicamento é o mesmo preço que a gente vende, né? Certo. Então, é só mesmo para ajudar a comunidade. E aí, esse apadrinhamento também vai ajudar o aluno a ter o medicamento, né? Então, assim, cada aluno vai sair em torno de R$ 40. Se a gente for aí dividir num mês, vai dar R$ 1,30 mais ou menos, né, por dia, para você apadrinhar um aluno. Então, se você quer apadrinhar por 2 anos, você pode escolher o aluno do 5º ano, né? Porque nós temos a nossa escola do jardim até o 6º ano. Então, aí se quer apadrinhar por 2 anos, escolhe do 5º ano, aí apadrinha 5º e 6º, né? Se quer apadrinhar desde o começo, escolhe o aluno do jardim até a caminhada dele no 6º ano, né? Então, a gente está trabalhando com apadrinhamento. Nós estamos também com o desafio de comprar mais uma bagagem extra, porque nós ganhamos uma impressora para a escola, uma plastificadora e um microscópio, né? E a gente quer levar todo esse material para poder ser útil lá, tanto para a escola quanto para a farmácia. Eu acho que os desafios maiores são esses, por enquanto. Então, se você quer fazer parte dessa missão, né, tem aquela frase praxe de missões, né? Se você não pode ir, né? Ajude orando e financiando quem está indo, né? Nós acreditamos numa forma de missões num contexto integral, né? Você está aqui,
tá cumprindo a sua missão aí na sua casa, né? Tá cumprindo a sua missão no seu trabalho. Você não deixou de fazer, não existe, né, crente que não seja missionário. Nós não cremos nisso, né, Mônica? Todos nós estamos em missões. A Mônica tá no campo um pouco mais distante, né? Mas não deixa de estar ali com todas a forma que você pode estar ajudando. Então, seja uma parceira nesse ministério, entre em contato conosco. Chame no nosso WhatsApp do ministério ou no nosso direct do Instagram, né? Entre em contato no meu particular e vai ser tudo encaminhado ali a forma que você pode, ou através da missão, né? A missão a gente pode também estar indicando aqui o contato da missão, né? Da AMID, né? Missão AMID, uma agência missionária filiada à MTB, né, o que é a Associação Brasileira de Missões. Então isso prova que é uma agência séria, né? A Mônica não é uma missionária porque se autotitulou e está indo de qualquer forma, né? Faz parte de uma agência séria que toma conta de tudo, que está acompanhando absolutamente tudo. Então venha participar conosco nisso e principalmente esteja orando por ela, pelo seu esposo Kissma, né? E por todas o ministério deles ali dentro, que o Senhor possa estar guardando e abençoando. Amém. Obrigada, Mônica, por Eu que estar agradeço. aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu fiz de tudo para a gente poder ter você aqui conosco, porque realmente para mim é um momento especial na minha vida, no meu ministério, principalmente poder viver isso com a Mari, poder ouvir da Mari que ela quer voltar. Glória a Deus, né? E nós estávamos vindo para cá conversando sobre isso, né? Ela tem toda a nossa bênção para ir e por período curto ou ir para ficar de vez, né? Amém. Que seja Glória a Deus. o que Deus direcionar, porque realmente eu sei que o trabalho de vocês é lindo, tem a bênção do Senhor e que Ele possa multiplicar isso cada vez mais. Amém. Você que assistiu, compartilhe esse podcast e faça com que mais pessoas possam ser impactadas por tudo que você ouviu aqui. Nos siga, nos acompanhe nos próximos episódios que virão, porque se você estiver aí nos seguindo, dando aquele joinha que todo mundo fala, né? Por quê? Porque isso leva o nosso podcast para mais pessoas estarem conhecendo todo o projeto da Mônica e o projeto do nosso podcast. Então, seja missionário nisso daí também, exerça essa missão. Vai lá, dá o seu joinha, compartilha com todo mundo, porque isso nos ajuda bastante também. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Nos vemos no próximo episódio.